Olá, gente. Venho aqui em mais esse vídeo falar um pouco mais sobre a família. A família no propósito de Deus. E hoje o tema que eu quero abordar é qual é o propósito do casamento. Por que do casamento? E antes que você interrompa esse vídeo ou desligue, mesmo que você não seja casado, mesmo você não estando casado, é importante que você entenda a razão do casamento. Antes de saber sobre o casamento, é importante saber qual é a origem do homem. Não tem como falar de casamento sem compreender, primeiramente, a origem do homem. E é muito importante esse ponto, e ele é fundamental esse ponto para a gente poder prosseguir e continuar. Por quê? A nossa perspectiva de casamento, toda a perspectiva de família que vai ser abordada aqui, é uma perspectiva bíblica. Entender o propósito de Deus no casamento remonta a uma outra pergunta: qual é o propósito de Deus no homem? O porquê Deus teve e tem tanto cuidado para com esse homem criado à sua imagem e à sua semelhança. Deus teve em sua mente um propósito ao criar o homem. Ele não criou o homem do nada. Esse indivíduo criado de forma tão especial teve na mente de Deus, tem ainda na mente de Deus um propósito. E não se pode excluir a família desse plano, desse maravilhoso sentido que Deus trouxe para o homem. Deus trouxe para o homem um sentido. Quer entender a família no propósito de Deus? Sem entender o propósito de Deus na vida desse homem e algo bem maior que Deus tem realmente reservado para esse ser criado. Eu digo que ele tem um propósito maior, por quê? Porque costumamos olhar para a família de uma forma muito romanceada ou de uma forma muito natural. E a família tem um componente natural, não excluo isso, mas ela tem um componente espiritual. E é nesse lado, é nesse componente que eu quero me concentrar um pouquinho hoje. Gostando ou não da família, entendendo ou não a família, ela foi criada por Deus. E ela é composta por pessoas, o homem e uma mulher, dotados de propósitos muito bem definidos da parte de Deus. Há pessoas que não entendem isso porque não aceitam o criacionismo, não aceitam o Deus que criou o homem e colocou nele um sentido, um significado e um propósito. Eu creio que nada do que foi feito se fez de maneira despropositada ou acidentada. O que Deus fez, o plano de Deus para esse homem, ainda continua vigente. Deus quer resgatar esse plano para que esse homem quer resgatar esse plano no coração do homem, para que ele viva o seu potencial. E para que ele viva esse plano em todo o seu potencial. Então, gente, entender a família é ir além de qualquer outro pensamento e retornar ao propósito original e realizado lá na criação. Então, se a gente entender o propósito do homem, nós vamos compreender melhor qual o papel dele nesse cenário do casamento e, extensivamente, no cenário da família. O homem pós-moderno excluiu Deus. Tirou Deus do cenário, colocou o homem no centro. E esse homem no centro não se autossatisfaz, a menos que ele tenha um encontro real com o Criador. E entenda qual é o seu papel também na família. Então, Deus não precisava de forma alguma criar o homem, mas ele o criou para a sua glória.
Havia uma perfeita comunhão entre a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nada era falto ali na sua relação. Mas Deus criou o homem para que o homem o glorificasse, o exaltasse, o engrandecesse. O texto lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, deixa isso bem claro. Que esse homem criado tudo deve fazer, tudo deve realizar para a glória de Deus. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, tudo que Ele se importa de conceder a você, tudo isso precisa ser feito para a glória de Deus. O apóstolo Paulo hiperdimensionou essa questão para que o homem não se perdesse, para que o homem não se encontrasse de novo de uma maneira perdida como um dia foi. Esse homem restaurado em Cristo vai entender o seu propósito, vai tudo fazer e contribuir para a glória de Deus. O que é a glória de Deus, gente? A glória de Deus é atribuir a Deus, fazer tudo atribuindo a Deus o louvor, a honra. Ou seja, o pós-modernismo sai de centro e coloca Cristo no centro, colocando esse homem numa posição de dignidade, de honra, como Deus assim o criou. E esse é o propósito na vida do cristão. Não há nada que torne mais significativo do que a vida para a glória de Deus. Nós encontramos senso de realização. Encontramos também a própria manifestação da presença de Deus em tudo que fazemos, pois Deus entende, ou entendendo a nossa intenção, compreendendo, sondando o nosso coração e entendendo qual é a nossa intenção, Deus se fará presente. É lógico que esse homem recriado em Cristo, resgatado em Cristo, não é perfeito. Ele luta com a sua própria natureza carnal, mas ele intencionalmente tudo fará para a glória de Deus. Então eu posso dizer, gente, eu posso aqui afirmar que nós temos uma importância muito grande para Deus. Apesar de Deus não ter necessitado criar o homem, esse homem só se torna funcional à medida que ele compreende qual é o seu propósito. E a plenitude da alegria é conhecer a Deus. A plenitude da realização é conhecer o Criador, é estar de volta ao Criador. Não é? O indivíduo que, por exemplo, não está satisfeito em Deus, ele não vai se satisfazer com nada. A família vai estar ruim. Tudo vai estar ruim. Ele não se vê como alguém que protagoniza, que realiza algo para a glória de Deus. Né? Então eu posso afirmar que esse homem, sem Cristo, ele é um ser incompleto. E não conseguirá também completar outro. Porque ele incompleto, como ele vai satisfazer o outro? Ele vazio, como ele vai encher o outro? Não é? Então, à medida em que esse homem glorifica a Deus, ele se torna próximo de Deus, próximo do ideal de Deus, e a presença de Deus também se torna real, como eu falei. Então, gente, a criação em Gênesis é bem clara quanto ao propósito do homem. Ele foi criado para a glória de Deus. Inclusive, o texto diz que ele foi criado à imagem e à semelhança desse próprio Deus. Nós já sabemos que não é uma semelhança física, mas são com esses atributos, né? Com a vontade, com a moral, com a escolha, não é? Com o poder de se relacionar, não é? Assim como Deus é um Deus relacional. Então Deus criou o homem com um propósito muito mais elevado. Então nós não vamos olhar para a família apenas como um objeto de realização pessoal, não é? Nós vamos olhar para a família como uma forma de glorificar a Deus também. Agora, será que esse homem e essa mulher, criados à imagem e à semelhança de Deus, com o propósito de glorificar a Deus, podem também desempenhar os mesmos papéis? Isso aí é o que a gente vai continuar
respondendo nos próximos vídeos. E eu espero que com essa palavra Deus estimule você, não é? Essa minha palavra encoraja você a viver para a glória de Deus, diminuindo ou modificando as suas expectativas com relação à família e aumentando as suas expectativas com relação ao seu papel diante de Deus. Deus abençoe assim a sua família.